Salve Maria, salve José. Por que será que está acontecendo tudo isso que estamos vivendo? Por que será que as igrejas estão fechando? Por que será que as missas estão sendo canceladas, estão sendo suspensas? Muitos estão clamando, estão indignados, indagando por que isso está acontecendo, por que Deus está assim permitindo? E aqui temos uma resposta do céu. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos dá a resposta. E ele explicou por que é que esse tipo de coisas acontece. Tem a permissão do céu, claro, tudo que acontece, não existe nada que aconteça que não tenha permissão dos céus. E aqui, próprio Jesus nos dá a resposta. E ele deu a resposta a uma serva de Deus chamada Luísa Picareta. E eu vou ler o que o próprio Jesus disse no dia 12 de fevereiro de 1918. Muito importante, ele disse: minha filha, quando permito que as igrejas sejam abandonadas, os ministros dispersos, as missas reduzidas, significa que os sacrifícios são ofensivos para mim, as orações insultos, a adoração e irreverência, as confissões sem frutos, portanto, não mais encontrando minha glória, mas somente ofensas, nem bem neles, não me servindo mais, eu os removo. Uma explicação que Jesus deu para Luísa Picareta em 1918, quase 100 anos depois, se torna real, se torna uma explicação totalmente aplicada ao nosso tempo. O próprio Jesus diz: quando as igrejas estão sendo abandonadas, os ministros dispersos, as missas reduzidas, significa que os sacrifícios são ofensivos para mim. As orações se tornam insultos, a adoração irreverência, as confissões sem frutos. É isso que nós vemos hoje em dia. Estavam espalhadas missas, quantos horários, quantos dias da semana, em quantos locais, confissões, mas a humanidade não aproveitando com fruto esses sacramentos preciosíssimos que Jesus nos deixou, não estavam sendo aproveitados pela população. Quantas missas, quantas e quantas comunhões sacrílegas. É só para a gente parar para pensar. A fila da comunhão era muito maior do que a fila da confissão. Quantos e quantos pecados graves. Todos os dias, todas as horas, pessoas em situações de pecado grave, comungando normalmente. Pessoas em segunda união, em terceira união, pessoas que cometeram aborto, pessoas sexo antes de casamento, masturbação, pornografia, pessoas que faltam à missa sem motivo aos domingos e dias de guarda. Nossa, quantos e quantos pessoas em estado de pecado grave continuam comungando normalmente, como se não tivesse problema algum. Quantas pessoas confessando, como o próprio Jesus disse, confissões mal feitas. Pessoas que confessam por confessar uma vez por ano, vou confessar, confessa na época da quaresma, mas continuam tendo os mesmos pecados, não tem arrependimento, não tem propósito nenhuma de mudança de vida. Quantas orações mal feitas, quantas adorações. Os atos religiosos estavam sendo todos sacrilégios puros. A quantidade de sacrilégios, a quantidade de pessoas que estavam cometendo sacrilégio, que estavam em pecado mortal, tendo acesso aos sacramentos, estava maior do que as quantidades de pessoas em estado de graça. Jesus mesmo explica, quando acontece esse tipo de situação, ele mesmo cancela, ele mesmo está dando desgosto ao Pai. Ao invés de nós oferecermos graças, glória a Deus por meio dos sacramentos, machucamos, maltratamos mais ainda o seu Sagrado Coração, ao Imaculado Coração de Maria. E é por causa disso que Jesus permite que as missas sejam canceladas. É por isso que os eventos religiosos sejam suspensos. É por causa das situações que nós mesmos fazemos. Não estamos tratando Deus como Ele merece. Não estamos dando a graça que nosso Criador merece. Como Deus permite tudo isso? Permite para o nosso próprio bem, para a nossa salvação. Como um padre disse, estamos no tempo de quaresma, e já que a humanidade não vive a quaresma como deveria,
um tempo de conversão, um tempo de buscar perdão, um tempo de buscar reparação pelos seus pecados. Como a humanidade não vive isso, um padre diz. Deus está ajudando a fazer com que os homens se coloquem em quaresma. Isso para o próprio bem do ser humano. Nós paramos para pensar, olha só como que a vida cômoda afastou as pessoas de Deus. Como as pessoas nem pensavam em Deus durante o dia, sequer rezavam, sequer tinham uma preocupação. E agora, de uma hora para outra, as pessoas tiveram suas rotinas afetadas. Independente do nível social, independente da profissão, independente do que faz, todos foram afetados. Todo mundo repensando os seus hábitos, repensando a sua vida. E nisso, vendo como um simples vírus, modificando o mundo inteiro, que tinha atingido, olha esse nível de ciência, não está dando conta de resolver um vírus. E aí se volta diante de Deus. Se volta diante de Deus. É chance de conversão para muitas almas. É chance de conversão para nós. É chance de melhorar nossa vida, nossa relação com Deus, com esses novos hábitos. Deus, nesse tempo de quarentena que estamos, que aproveitemos para intensificar nossa quaresma, aumentar nossas orações, aumentar nossas penitências, aumentar nossas separações, aproveitarmos esses tempos e pedir perdão e misericórdia a Deus, para que transforme os pecadores, para que nos transforme, para que nos converta, para que nos santifique, e assim sejamos dignos novamente de termos os sacramentos, porque é um dom tão precioso a Santa Missa. Uma Santa Missa é algo tão maravilhoso que as pessoas tinham como algo banal, ou não faziam questão de receber a Eucaristia, ou então recebiam de qualquer jeito. Agora é hora de implorar ao céu novamente a graça, de sermos dignos novamente de termos a Eucaristia, de termos a confissão, de termos esses sacramentos, para que recebamos do modo verdadeiro, do modo como Deus merece. Que aproveitemos essa situação para termos uma conversão. E pedir pela conversão e santificação da humanidade. Que Nossa Senhora nos ajude. Que Nossa Senhora tenha piedade do Brasil, do mundo inteiro. Nossa Senhora da Misericórdia, rogue por nós. Implore o auxílio para a conversão dos nossos corações que são duros. Para que possamos nos aproximar mais de Deus. E assim recebamos a graça de poder frequentar novamente, em breve, se Deus quiser, os sacramentos.